Depois de anos construindo uma vida ao lado de sua esposa, um homem se vê diante de uma realidade que jamais imaginou. O que começou como uma história de amor repleta de cumplicidade e sonhos compartilhados aos poucos se transforma em um quebra-cabeça de incertezas. Pequenos detalhes do dia a dia passam a não fazer sentido. Gestos antes rotineiros agora carregam um peso diferente e o que parecia sólido começa a revelar rachaduras. Minha esposa me traiu com meu melhor amigo. Fugiu com ele e abandonou nossos filhos, mas depois apareceu grávida dele. Eu, um homem de 32 anos, conheci minha esposa, Emma, uma mulher de 30 anos, na faculdade. Naquela época, a vida girava mais em torno de miojo barato e sessões de estudo à meia-noite do que hipotecas e e-mails intermináveis do trabalho. E lá estava ela, inteligente, gentil e teimosa, de um jeito que fazia você querer conhecê-la, mesmo quando ela era um pouco irritante às vezes. Nós dois éramos um pouco desajustados, sabe? Ainda me lembro de uma noite na cozinha do dormitório quando eu queimei um pacote de pipoca de micro-ondas. Emma entrou, revirou os olhos e disse: "Sério? Até a pipoca vira um desastre com você." Foi naquele momento que eu soube que ela era alguém especial. Começamos a conversar e antes que eu percebesse, estávamos passando cada minuto livre juntos. A faculdade foi uma época estranha, cheia de festas que se transformavam em conversas filosóficas profundas às 3 da manhã, sessões frenéticas de estudo para as provas e a ocasional crise existencial. Não éramos exatamente o casal perfeito. Havia discussões sobre de quem era a vez de lavar a louça e quem tinha esquecido as luzes acesas. Mas ríamos disso. Emma tinha uma risada contagiante que fazia até o pior dia parecer suportável. Lembro de uma vez, depois de uma prova particularmente difícil, quando sentamos nos degraus da biblioteca conversando sobre tudo, desde nossas carreiras no futuro até qual cobertura de pizza era superior. Era pepperoni, obviamente, na minha humilde opinião. Depois da formatura, as coisas começaram a ficar sérias. Decidimos nos casar bem rápido. Provavelmente rápido demais, se você perguntasse a qualquer pessoa sóbria. E nos mudamos para uma cidade pequena na Flórida. Na época, parecia um começo perfeito. Compramos uma casa modesta, nada mais que um conserta fácil, mas tinha personalidade. Tivemos 2 filhos, um menino de 6 anos e uma menina de 8, que logo se tornaram nosso orgulho e alegria. Eles eram cheios de energia, sempre correndo pela casa e fazendo bagunça. E sinceramente, eu não queria que fosse de outro jeito. Os jantares em família se tornaram um ritual sagrado. Todo fim de semana nos reuníamos em volta da nossa mesa de jantar velha e rangente e compartilhávamos histórias sobre nossa semana. Sempre fazíamos questão de passar tempo juntos, mesmo que isso significasse programar uma noite de cinema em família ou um simples passeio pelo quarteirão. O trabalho não era glamouroso para nenhum dos dois. Eu pulava de um emprego para outro, tentando encontrar algo que fizesse sentido para mim, enquanto Emma trabalhava no distrito escolar local. Nunca houve um sinal de que as coisas poderiam dar errado. Claro, tínhamos nossos altos e baixos. Às vezes, eu deixava minhas meias espalhadas ou esquecia de consertar a torneira vazando, e Emma ironizava: "Olha só, mais um presente da fada das meias." E ríamos. Fazia parte da nossa rotina, do que nos fazia ser nós mesmos. Até tínhamos nossas pequenas tradições, como batalhas de panquecas nos sábados de manhã, onde Emma me desafiava para uma disputa culinária. E sejamos honestos, minhas panquecas nunca saíam boas. Mas a competição era metade da diversão. Nossos amigos e familiares sempre comentavam como combinávamos bem. "Vocês são como pasta de amendoim e geleia", brincou um amigo da faculdade uma vez pelo telefone. E talvez fosse verdade. Éramos diferentes, mas juntos fazíamos algo incrível. Até nossas brigas, que às vezes eram tão bobas quanto discutir quem deixou a tampa do vaso levantada, acabavam em risadas. Sempre encontrávamos uma maneira de nos reconciliar. Muitas vezes com provocações brincalhonas que só nos aproximavam ainda mais. Naquela época, o mundo parecia cheio de possibilidades. Planejávamos férias que giravam mais em torno de viagens de carro e acampamentos do que de destinos luxuosos, mas cada viagem era uma aventura. Lembro de uma vez quando dirigimos até a costa com nada além de um cooler cheio de refrigerantes
e uma fita cassete com nossas músicas favoritas. Acabamos rindo tanto que nossas barrigas doíam, criando memórias que ainda me fazem sorrir quando penso nelas. Em retrospecto, aqueles foram os dias dourados, simples, bagunçados e cheios de esperança. Não fazíamos ideia do que o futuro nos reservava, mas tínhamos confiança de que, juntos, poderíamos enfrentar qualquer coisa. Mesmo quando a vida jogava pequenas dificuldades no nosso caminho, como quando a lava-louças quebrou ou quando o cachorro do vizinho não parava de uivar à noite, enfrentávamos tudo com um encolher de ombros e uma risada. Sempre pensei que tínhamos um amor que poderia resistir a qualquer tempestade. Nunca imaginei que um dia, a mesma pessoa com quem compartilhei meus sonhos se tornaria a fonte da minha maior dor. Por muito tempo, valorizei essas lembranças. Elas eram um lembrete de quem éramos e do que costumávamos ser. Mal sabia eu que aqueles bons e velhos tempos estavam prestes a ser destruídos por segredos, traição e uma série de eventos que virariam nossas vidas de cabeça para baixo. Foi assim que tudo começou. 2 pessoas imperfeitas, um monte de sonhos e a promessa de que tudo ficaria bem. Depois de nos estabelecermos na Flórida, não demorou para perceber que nosso pequeno mundo estava cheio de personagens que logo se tornariam mais do que apenas vizinhos. Bem em frente à nossa casa morava um casal que se tornou parte essencial da nossa rotina diária. William, um homem de 33 anos, e sua esposa Sarah, de 32 anos. William, ou melhor, Bill, como ele preferia ser chamado, era um cara simples e de bom coração. Ele não era do tipo que se exibisse, pelo contrário, era o vizinho que te emprestava ferramentas, dava conselhos sobre carros ou ajudava em um projeto de fim de semana. Sarah, por outro lado, era completamente diferente em termos de personalidade. Ela era calorosa, amigável e sempre tinha um sorriso que fazia qualquer um se sentir à vontade. Lembro da primeira vez que a conheci. Eu estava carregando algumas caixas para dentro de casa, suando em bicas, quando ela apareceu com uma bandeja de limonada gelada. "Você parece que acabou de sair de um treino militar", brincou, me entregando um copo. Eu ri. Esse era o tipo de gentileza genuína que a definia. Antes que percebêssemos, nossas famílias estavam entrelaçadas de formas que nunca imaginamos. Nossos filhos começaram a brincar juntos desde o início, e era nesses momentos que eu comecei a ver nossa vizinhança não apenas como um amontoado de estranhos, mas como uma família estendida. Logo caímos em uma rotina confortável, e quase toda semana nossos lares se uniam para jantares. Uma vez, enquanto estávamos todos relaxando na sala de estar, Emma comentou: "Juro, se o Bill começar mais um projeto de reforma que vai dar errado, eu me mudo para uma ilha deserta." Ele apenas riu e respondeu: "Pelo menos lá você teria menos vizinhos reclamando dos meus erros." Rimos muito. Eram momentos como esses que solidificavam nossa amizade. Então, cerca de 5 meses atrás, comecei a sentir que algo estava errado. No início, eram apenas pequenos detalhes, pequenas rachaduras no que eu achava ser nossa rotina sólida como pedra. Emma, que sempre fora tão aberta sobre seu dia, de repente ficou mais reservada. Eu a pegava olhando para o celular, e quando uma mensagem aparecia, ela discretamente saía da sala. Eu ignorei no começo, mas logo os sinais se acumularam. Então, uma noite, enquanto trabalhava no meu laptop, vi um e-mail aberto na tela. O título dizia algo como "Reserva de fim de semana, suíte de lua de mel." O choque foi imediato. Continuei investigando. Peguei o celular dela e encontrei mensagens. Centenas delas. E adivinhe com quem? Bill. Eles estavam tendo um caso há meses. O que veio depois? A traição, a fuga, o abandono das crianças e, depois de tudo, ela voltando, grávida dele, implorando por ajuda. E foi assim que meu mundo desmoronou. Um caso com um cara que eu já considerei um amigo foi como assistir a um acidente de trem em câmera lenta. O volume de mensagens era esmagador. Houve momentos em que parecia que eu estava lendo um diário. Um que narrava cada encontro secreto, cada comentário sarcástico destinado apenas a eles dois, e cada plano para outra fuga de fim de semana. Mesmo enquanto organizávamos um grande jantar em família, eles estavam trocando mensagens sobre a que horas iam se encontrar. Eles haviam aperfeiçoado a arte da comunicação secreta bem debaixo dos nossos narizes. Eu me senti traído, não de uma forma exagerada e dramática,
mas de um jeito profundamente pessoal e angustiante. A confiança que eu havia construído ao longo dos anos estava se desintegrando, pixel por pixel. Com cada nova coisa que eu descobria, era uma mistura surreal de raiva e tristeza. Eu me sentia um completo idiota por não ter percebido antes. Recostei-me na cadeira, exausto, tanto física quanto emocionalmente, e soltei um longo suspiro. Percebi que o que eu estava vendo não era apenas um erro isolado. Era uma traição cuidadosamente orquestrada que vinha acontecendo há muito tempo. Quando finalmente fechei o navegador, eu tinha uma pasta cheia de capturas de tela, e-mails salvos e conversas copiadas. Eu sabia que essa evidência era tudo o que eu precisava para lidar com a situação de frente, mesmo que isso significasse destruir tudo o que tínhamos juntos. Não pude deixar de sentir uma pontada de ironia. Lá estava eu, passando a madrugada juntando migalhas digitais, sentindo-me como um detetive em um thriller ruim. Mas isso não era um filme, era a minha vida, e não havia um roteiro a seguir. No dia seguinte, eu não confrontei Emma, ainda não. Eu não estava interessado em ouvir uma história cheia de lágrimas misturada com um monte de mentiras e desculpas. Eu queria ser mais criativo. Assim que tive todas as provas em mãos, capturas de tela, e-mails e conversas de texto confirmando cada detalhe sórdido, soube que não podia simplesmente deixar isso passar. Liguei para meu amigo advogado, Mark, 35 anos. Mark, tenho uma situação, eu disse. Descrevi os detalhes, as mensagens, as reservas de hotel, até como Emma estava retirando dinheiro da nossa conta conjunta. Eu precisava descobrir como lidar com o divórcio. Eu não ia deixar ela sair impune dessa. Mark ficou em silêncio por um momento antes de responder. Certo, você tem um caso forte de dissipação de bens. Dado que vocês têm um acordo pré-nupcial e estamos na Flórida, acho que você está em boa posição. Mas qual é o seu objetivo final aqui? Soltei um suspiro. Custódia total das crianças. Ficar com a casa e o carro. E garantir que ela perca quase tudo. E honestamente, quero que ela enfrente as consequências, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Aquela conversa com Mark solidificou meus próximos passos. Marquei um encontro com Sarah em um pequeno café fora da rua principal. Sentamos em um canto tranquilo e expus tudo para ela. Capturas de tela, datas, todas as provas. Contei sobre as mensagens, as reservas de hotel, tudo. Sarah não pareceu surpresa. Na verdade, ela disse: "Eu já sabia que tinha algo errado há um tempo." Acontece que Sarah já estava planejando seu próprio divórcio muito antes de eu trazer essa bagunça à tona. Conversamos por um tempo sobre como eles dois estavam vivendo nessa bolha mutuamente destrutiva. Eu também tinha um plano em mente, algo prático, mas se eu for honesto, um pouco satisfatório. Veja bem, alguns anos atrás, o babaca concorreu a uma vaga no Conselho de Educação. Eu até o ajudei na campanha. E Emma, sendo uma figura conhecida no distrito escolar, também fez sua parte para ajudá-lo a ser eleito. Ironicamente, essa mesma posição no conselho se tornou o palco perfeito para os encontros secretos deles. Então, decidi usar essa conexão contra eles. Criei o Plano do Amigo Furioso, uma identidade falsa. Alguém que seria um membro da comunidade preocupado e pronto para expor tudo na próxima reunião do conselho. Numa conversa casual, disse a Emma que eu havia sido abordado por um amigo furioso, indignado com a ética do conselho, e que estava ameaçando revelar algumas irregularidades não declaradas. Certa tarde, durante o jantar, quando a tensão já estava no ar, soltei o assunto de forma despreocupada. Emma, encontrei alguém hoje que está realmente chateado com o que está acontecendo no conselho. Eu disse, tentando parecer casual. Aparentemente, ele tem coletado provas de algumas irregularidades. Eu disse a ele que esperasse, mas você sabe como essas coisas são. O rosto dela ficou pálido. O que você quer dizer com irregularidades? Ela perguntou, os olhos inquietos, como se estivesse esperando que alguém mais estivesse ouvindo. Olha, só encare isso como um alerta. Eu disse com um tom sarcástico. Essa pessoa está falando sério, e parece que o conselho não vai simplesmente ignorar isso se vier à tona. Não mencionei que eu era a pessoa por trás de tudo. Para mim, era apenas uma forma de tirá-los da bolha de mentiras em que viviam. Em poucos dias,
O plano começou a funcionar. O idiota soube do amigo furioso e entrou em pânico, tanto que acabou confessando o caso durante uma reunião do conselho. A confissão não foi grandiosa nem heróica. Foi um reconhecimento desajeitado na frente de uma sala cheia de pessoas mais chocadas do que indignadas. Mas foi o suficiente. O superintendente, que era amigo de Emma, foi visto enxugando lágrimas enquanto informava que, devido à natureza pública da indiscrição dela, sua promoção não estava mais em pauta. Emma soube da notícia enquanto estava no trabalho. Mais tarde, ouvi uma colega comentar: "Ela nunca vai conseguir essa promoção agora. Acabou." Não precisei ver a reação dela pessoalmente, mas os rumores no distrito eram de que sua reputação estava arruinada. Logo depois, as audiências do divórcio começaram, e não demorou para tudo desmoronar. Emma, incapaz de lidar com a humilhação pública e o impacto profissional, decidiu abandonar os filhos. Um dia, simplesmente arrumou as malas, chorou um pouco, deu alguns adeus curtos e foi embora. No tribunal, tudo seguiu conforme o esperado. Como ela abandonou as crianças, fui concedido a custódia total. Não foi uma vitória para comemorar, mas uma dolorosa aceitação de que nossa família estava além de qualquer reparação. Emma perdeu quase tudo: casa, carro e boa parte do dinheiro da nossa conta conjunta. O cara que eu considerava um irmão desapareceu da vida pública. Antes, ele era o centro das festas e eventos comunitários. Agora, soube que se mudou para um pequeno e deprimente apartamento. Um ano depois, minha vida deu uma reviravolta. Consegui um emprego melhor, investi bem e minha renda disparou. As crianças estão felizes e saudáveis. E então, um dia, Emma apareceu na minha porta. Ela parecia um fantasma. Disse que o outro cara estava envolvido com drogas, que a abandonou e que agora ela estava grávida dele. Ela implorou por ajuda. Eu ri seco. "Você acha que eu vou limpar sua bagunça?" Ela pediu para ver as crianças. Elas estão ótimas com Laura. Felizes, seguras e com alguém que realmente se importa. Você fez suas escolhas. Eu fiz as minhas. Fechei a porta. Fui até a cozinha. Servi uma xícara de café e voltei ao trabalho. Porque, no fim das contas, a melhor vingança é viver bem. E, acredite, eu estou vivendo muito bem.